A gente quer que você de casa sorria à toa no sentido de que tá tudo bem, tá? E fique atento um pouquinho no que a gente vai falar agora, porque muita gente tem falado sobre esse assunto. Mas será que a gente está compreendendo de verdade ou a gente está banalizando essa informação? De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o número de casos de pessoas com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, conhecido como TDAH, varia entre 5% e 8% da população mundial. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, esse transtorno atinge cerca de 2 milhões de pessoas. E as mais afetadas são as crianças. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga Sheila Ortiz. Sheila, seja muito bem-vinda à nossa casa. Acho que para falar de um assunto que a gente tem ouvido tanto e às vezes eu sinto que ele está até um pouco banalizado. Fique à vontade. É verdade. Muito obrigada pelo convite. É muito bom ter a oportunidade de falar sobre algo tão sério e que está sendo simplificado demais, na verdade. Exatamente. O que é o TDAH? Bom, o nome já diz, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele, na verdade, é um conjunto de sintomas que apresenta dificuldade de atenção, agitação. Só que o problema é que a gente vai olhar para esses sintomas, muita gente faz o quê? Busca na internet. Quais são os sintomas do TDAH? E as pessoas dizem assim, eu sou isso, né? Nossa, me achei. E não é bem verdade. Nós precisamos identificar as causas, né, reais do TDAH. E não podemos também reduzir para onde olhamos quando olhamos para a causa. A gente tem que sempre pensar de um jeito multidisciplinar. Por exemplo, vamos olhar para o aspecto físico, mental, sistêmico e espiritual. Todos os aspectos são necessários a gente investigar. Que legal isso. Quando um paciente chega até você e fala de algumas coisas, olha, eu cheguei a procurar porque talvez eu sempre tenha tido, né, dificuldades, começa uma coisa, não consigo finalizar, em casa minha esposa fala na minha cabeça, você consegue só de observar o paciente já dar um diagnóstico para ele? De jeito nenhum. Num primeiro momento, todos temos. Se você observar, eu diria assim, nossa, eu tenho TDAH, meu filho mais velho tem TDAH, meu marido, todos temos, né? Se for para pensar dessa forma. Na verdade, esse conjunto de dificuldade de atenção e hiperatividade atrapalha a vida. Então, você não consegue mais ter movimento na vida. Então, isso que é importante. Eu gostaria de falar das crianças, né? Que você falou das crianças, é muito importante. Se nós observarmos a causa original do TDAH, por mais que se fale do aspecto neuropsíquico, né? A gente tem que olhar para a família. Vamos olhar para o contexto de hoje. É genético? Então, na verdade, tem predisposição por conta da dificuldade do déficit de dopamina, mas isso não significa que seja uma causa genética. Então, se a gente olhar todos os fatores que contribuem, nós podemos fazer uma percepção. E o primeiro lugar que eu vou olhar e investigar é a família. O que eu percebi ao longo de todos esses anos trabalhando? Que mais de 90% dos casos que eu atendi, existe um conflito ou explícito ou oculto entre os pais. No casamento. No entre casamento? os pais, isso atinge diretamente a criança. Diretamente. Então, assim, não é um problema de, como a Abi falou, não é um problema de excesso de informação, por exemplo. A gente pega aquele monte de informação, põe tudo na cabeça aquilo, como a Abi falou, às vezes não dá conta de fazer. Isso tem a ver também ou tem muito a ver com o nosso dia a dia, assim? Tudo isso tem a ver, né? Nós podemos excluir, né, nenhuma dessas informações. Pensa comigo, vamos pensar no contexto de hoje? Nós estamos numa era tecnológica, adoramos televisão, celular. Você já viu pessoas que ficam com 2 telas, mais celular, mais um notebook, muitas informações. E muitas vezes os pais estão nessa ansiedade de dar conta das coisas da vida e acabam reproduzindo isso nos filhos. Os filhos estão no game, né? Uma coisa muito interessante que ninguém para pensar são os games. Pensa num menino jogando futebol no computador. O que acontece? O cérebro, ele entende que aquele movimento está acontecendo dentro dele. Imagina só, eu estou aqui parado com a minha mão mexendo e o meu cérebro acha que eu estou jogando. Para onde vai essa energia? Essa descarga precisa acontecer. Então, isso pode gerar um excesso de confusão mental, fica distraído, pensa naquilo que fez antes e não consegue ficar no estado de presença. E falando em presença, a presença dos pais faz toda a diferença. Então, por exemplo, eu tenho um filho mais velho, meu filho poderia ser diagnosticado com certeza com TDAH. O que a gente fez? Cortou game, televisão, cortamos o açúcar, né? Diminui o açúcar, muda a alimentação, estado de presença. Hoje mesmo eu estava jogando com eles de manhã, de sentar, bater, bafo, essas coisas assim. Presença dos pais, olho no olho, conversa, disciplina. Subir em árvore, jogar, brincar. Coisa que antigamente a gente fazia muito, né? E hoje em dia está com a vida tão facilitada que toda a tecnologia, ela nos ajuda, mas também nos atrapalha. E aí, esses mecanismos fazem com que a gente vá para essa onda facilitada e gera um excesso
de ação no cérebro. Então, todos esses aspectos contribuem para que a gente possa confundir mesmo a realidade, né? E passa a não estar em estado de presença, ter confusão mental, dificuldade de atenção. Às vezes eu estou falando contigo, ela me chama, eu já né? Fico disperso. E aí, a gente precisa prestar atenção em qual é o nosso lugar como mãe, como pai, para trazer de volta essa criança para olhar para a realidade. Realidade do horário, realidade dos compromissos, de viver o momento, de almoçar. Quantas pessoas já estão esquecendo da importância do estar em família na hora do almoço, da presença, olho no olho, conversar. Então, não, quando vê, estou comendo no sofá, jogando um celular aqui e a TV ligada. Aí vai comendo. Muita informação, né? E aonde eu estou nessa história toda? Então, eu costumo dizer para os pais, eu devolvo para eles esse compromisso também e trabalho junto com eles, que muitas vezes a criança, ela está através dos sintomas gritando. Olha só. É um grito da alma. Olhem para mim, me vejam. E quando a gente realmente trabalha essa conexão da família, é impressionante o que acontece. É muito incrível isso que você está falando, porque a minha cabeça está abrindo aqui, porque a gente está nessa banalidade e geralmente a gente quer sempre culpar algo, né? Então, assim, estamos ansiosos, não estamos dando conta de tudo, porque ninguém dá, é sobre-humano, é sub-humano. E aí a gente joga, eu só posso ter TDAH. Mas e antes? Como era a sua vida antes? Será que isso já não teria que ter sido observado? Ou será que a gente pode recapitular a nossa vida e assim a gente consegue realmente entender se antes eu já era e isso não foi diagnosticado, se eu sofri com isso? Porque existem sintomas específicos, não existem? Para a gente dizer, olha, isso aqui realmente tem que ser feito um exame neurológico. A criança nasce com isso, por exemplo? Existe uma predisposição. Nós temos essa predisposição. Por exemplo, quando um cérebro é muito acelerado, tem crianças e pessoas que têm uma cognição elevada. Crianças com TDAH são muito inteligentes. Elas processam tudo muito rápido, só que elas não conseguem ordenar a mente. Por isso que o mundo externo tem que estar organizado para ela, para que ela possa organizar essa mente. São pessoas que elas vão produzir algo muito inteligente para a gente, né, para o planeta, vão buscar avanços muito importantes. Então, a gente precisa dar essa condição para que elas possam focar essa energia, né? Conseguir trazer esse foco de volta e impulsionar. Então, o que acontece? Um adulto pode ter TDAH? Pode. Só que, para que ele observe isso e já rotule, digamos assim, é complicado, porque senão, de certa forma, concorda comigo que muitos diagnósticos fazem com que a gente se esconda atrás deles? Sim. Sem dúvida. E eu fico, não, eu já sei o meu problema na vida, eu tenho TDAH. Culpa, e usa né? como uma Jogar em desculpa. álcool, Exato. Então, pelo contrário, tá? Quando você percebe ou você é diagnosticado com TDAH, aí sim que a sua responsabilidade aumenta em observar quais os efeitos e quais as dispersões de energia que você tem na vida, que você precisa de centramento. Então, eu preciso descobrir assim, o que me traz prazer. Por exemplo, uma pessoa que tem TDAH, um adulto, e não consegue encontrar um propósito de vida, ele fica perdido. Agora, um TDAH com um propósito na vida, ele tem um hiperfoco, quando ele produz dopamina naquilo, que é maior do que a maior parcela da sociedade. Ele consegue produzir de um jeito muito acelerado e com muitos resultados. Então, na verdade, não é que quem tem esse problema não tem foco. Ele não tem algo para focar, é mais ou menos isso? Perfeito, perfeito. Na verdade, quando ele descobre alguma coisa que é, assim, excepcional, é o meu dom, é o meu talento, o que vai acontecer? Aquele ambiente vai fazer ele produzir dopamina. E aí o cérebro ele vai produzir energia naquele lugar. Só que isso não significa que quando ele sai de lá, ele não vai se dispersar novamente. Então, ele precisa reconhecer isso dentro dele. Poxa, eu posso me dispersar, o que eu tenho que cuidar? Então, já começamos a falar, por exemplo, do ambiente físico. Saúde, ou seja, açúcar, carboidrato, gordura, todas essas coisas. Mas quem toma refrigerante é quem vai facilitar, vai ampliar, né, os sintomas. Falta de atividade física. Meu Deus, quem tem TDAH tem que fazer atividade física, não tem outra opção. Porque ele precisa canalizar energia. Porque assim ele potencializa com foco o cérebro. Senão, ele fica refém do cérebro. Percebe a diferença? Eu preciso pegar minha energia e canalizar em tudo que eu faço. Então, colocar, sabe, pressão, colocar energia e, ao mesmo tempo, ter recuos, ou seja, momentos onde eu desacelere. Sabe? E isso, para mim, parece muito com alguns graus de autismo, por exemplo, e também crianças superdotadas, as geniais.
É possível ter essa confusão de diagnóstico também? Porque às vezes a gente fala de crianças geniais, a criança é hiperativa porque ela vai prestar atenção no que é importante para ela, porque o resto ela já sabe, ela não tem atenção naquilo porque ela não quer estar ali, né? E às vezes os pais preocupados acabam levando num psiquiatra, aí a criança começa a tomar um remédio e ela deixa de ser excepcional, deixa de ter essa excelência porque aquilo é cortado dela. É possível a gente ter essa diferença de diagnóstico também? Como é que a gente consegue chegar nesse resultado? Olha, não é só possível, como é extremamente comum. Eu mesma já peguei vários casos de diagnóstico, onde eu falo com os pais, até assim, na minha área eu sou um pouco disruptiva nisso. Eu digo assim, vamos esquecer isso aqui? Um pouco? Vamos olhar para além? Né? Vamos olhar para o contexto? Porque vocês estão reféns do diagnóstico. E os pais chegam com medo. O que eu faço, doutora? Calma, vamos olhar diferente e vamos olhar para outras coisas. Então, eu busco conversar com os pais e fazer eles perceberem tudo de bom que a criança tem. As coisas maravilhosas que ela oferece. Então, assim, eu lamento muito quando a primeira opção é o medicamento. Nós sabemos que o medicamento é necessário quando nada está resolvendo. Então, não sou 100% contra o medicamento, mas eu trabalho muito com oportunidades mais alternativas, como mudar a alimentação. Por exemplo, o ômega 3, ômega 6 ajudam demais a acalmar. Então, geleia real, né? Trabalhar, a gente trabalha muito com a NB48, geleia real, em conjunto com profissionais ortobiomoleculares, acupunturistas. Tem tantos recursos legais hoje que são extremamente sofisticados e muito simples. Precisou medicar? Por um tempo. É porque é isso, né? Antes da gente chegar no medicamento, a gente precisa esgotar todas as possibilidades, né? Doutora, deixa eu só, a gente tem um depoimento aqui muito legal, vamos chamar o depoimento agora da corretora de seguros, Mariana Carvalho, que com 39 anos foi diagnosticada com TDAH. Dá uma olhada aí. Olá, sou Mariana Carvalho, corretora de seguros, tenho 39 anos, carioca da Gema. Descobri o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade já na fase adulta, aproximadamente há uns 5 anos atrás. O que me motivou é fazer essa pesquisa e ter o diagnóstico? Relacionamento, socialização e principalmente casamento. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o ponto-chave que influencia muito na socialização é a atenção, é a falta de atenção. E eu recebia muita reclamação do meu marido sobre isso, sobre ficar dispersa, sobre esquecer, começar uma coisa e não terminar, sobre não ouvi-lo, sobre perguntar as mesmas coisas várias vezes. E isso estava causando para mim um certo incômodo. Aconteceu que eu procurei um psiquiatra para entender melhor. E aí o psiquiatra me deu o diagnóstico de uma forma até muito rápida, ele me deu até uma medicação, me orientou a tomar uma medicação. E uma coisa que o psiquiatra me falou, e eu levo para a minha vida, é que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma característica de personalidade. A gente leva como um transtorno porque afeta a socialização, mas é uma característica de personalidade, em que a gente, no decorrer dos anos, a gente vai acabando sabendo lidar com isso. Beijo. E é muito legal isso, quando se conhece, né? E você tem esse retorno. Então agora eu entendo porque eu faço isso ou porque eu deixo de fazer isso, para que as pessoas que convivem com você também consigam respeitar esse espaço e entender. Porque é complicado e realmente interfere nas relações, né? Perfeito, achei muito legal a ideia, esse depoimento trazendo a questão do casamento, por exemplo, porque a gente já mostra realmente isso que estava falando. Às vezes aquele conflito, aquela dificuldade, eu não estou no estado de presença, eu não consigo exercer um mindfulness, né, que é aquele estado de presença pleno. E aí, com isso, há um sofrimento coletivo, né, porque ela sofre, o marido sofre, os filhos sofrem. Eu volto a dizer que, independente do que aconteça, se eu vou precisar tomar um medicamento, vou fazer qualquer coisa, eu preciso olhar um pouco mais a fundo. O que em mim gera esse estado de desatenção? Então, eu gosto muito da visão sistêmica, de perceber, muitas vezes, a nossa falta de foco, de limites, de regras, vem de uma desconexão interna que a gente tem com uma força masculina dentro de nós, que tem a ver com o nosso pai, né? Muitas vezes, nós mesmos, adultos, tivemos uma infância
onde esse conflito ele ficou enraizado dentro da gente, do nosso pai, da nossa mãe. Então, às vezes, os pais, agora chegando o Dia dos Pais, os pais ausentes, um pai ausente, ele pode gerar essa confusão mental na criança, porque a mãe, ela fica sem saber o que fazer. Então, ela fica na função do feminino, né? Do nutrir, do cuidar, do amar, e ao mesmo tempo ela tem que dar regra, então ela fica perdida. E essa sensação de estar perdida gera na criança uma insegurança. E ela passa a ter uma ativação muito grande de eu preciso saber o que fazer, eu preciso saber o que fazer. Então, quando os pais também estão em conflito um com o outro, como casal, né? Isso também acontece na criança. E aí, imagina que isso não foi resolvido. Isso vai sendo nutrido ao longo da vida, com gatilhos emocionais nos relacionamentos, em outras situações. Então é importante a gente olhar lá no profundo, além de olhar para o sintoma, porque o sintoma sempre é o que é expresso, nunca é a causa. Então não adianta a gente só ficar administrando o sintoma como uma característica. Eu preciso identificar o que em mim gerou isso. Qual é a causa original? Puxa, verdade, tem alguma questão com meu pai aí. Então, eu vou reintegrar no meu coração, perceber dentro da minha criança interior aquilo como foi, tomar o meu lugar de ordem, né? De ser filha dessa mãe, desse pai, tomar esse amor e buscar o quê? O centramento. O que é o centramento, na verdade? Na verdade, é a sensação plena de estar no meu lugar. Então, o TDAH, ele faz o quê? A pessoa que tem o sintoma, ela está o tempo todo buscando o lugar dela. Ela está na vida. Inquieta. O que eu faço? Qual é o meu lugar? E agora? Imagina uma criança de 5 anos de idade que ela percebe a briga dos pais e ela não tem conhecimento, cognição, potência, autoridade, nada para fazer alguma coisa com aquilo, ela não pode resolver. Imagina aquela criança internamente andando para um lado, para o outro, andando para um lado, para o outro, internamente. Ela não vai poder ficar fazendo isso lá nem no físico. Ela fica sem saber o que fazer. E aquela sensação de impotência e necessidade de fazer alguma coisa gera um conflito interno. Que interessante. Mas é possível, depois de diagnosticar, independente da idade, ter uma boa qualidade de vida e conseguir conviver com isso? Com certeza, assim como ela disse. Seja administrando sintoma, que é uma opção, né? Tem pessoas que preferem fazer isso e pessoas que preferem não buscar aquela cura. Eu já sou profunda, né? Eu gosto de ir lá no profundo, identificar, para poder curar de uma vez muitas coisas, né? Então, assim, eu já vi muitas situações, assim, visivelmente, de intervenção emocional, psicológica, com técnicas, né, várias técnicas emocionais dentro da família e a criança em uma semana simplesmente não apresentou sintoma nenhum. Olha que demais, gente. Que incrível. Muito legal, Sheila, doutora. eu acho que você precisa muito voltar. Por favor, Pra gente falar mais sobre isso, né? Porque realmente eu ainda comecei falando que a gente tá banalizando, porque eu acho que a gente, quando tem muita informação, a gente quer entender e talvez por que a gente tá sentindo tudo isso. E a gente sabe que as nossas emoções estão mandando muito no nosso corpo como um todo, né? Principalmente, né, no que a gente faz, na nossa saúde externa, enfim. E é importante a gente não banalizar isso, não fazer um teste de internet, porque eu sei que tem muitos e muita gente acaba fazendo. Não faz sentido, É muito mais amplo. Verdade. Né? E quanto mais a gente se conhece, mais a gente percebe que precisa se conhecer. Então, volte mais para falar um pouquinho disso pra gente, como a gente pode nos ajudar e ajudar as pessoas também, viu? Você é ótima. Foi ótimo. É um prazer, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Foi ótimo esse Não momento, é? Eu né? ficaria mais horas aqui perguntando muitas coisas para ela. Acho que você de casa também, acho que deve ter dado uma clareada. Conversa com a gente pra gente voltar a falar um pouco sobre isso, em relação a você mesmo, seu neto, seus filhos, que é bem importante. Qual que é a dúvida? Vamos mandar mensagem para ela, falar que a gente viu ela aqui no Santa Receita? @Sheila Ortiz é o Instagram, o site sheilaortiz.com.br. Sheila, de onde você é? Eu sou gaúcha, né? Morei muito tempo em Santa Catarina, Florianópolis, agora eu moro aqui perto, mais ou menos perto, né? Alphaville, São Paulo. Que legal, pertíssimo. E vê um T aí, né? É, eu senti um sotaquinho, eu falei, de onde é? Maravilhosa. É, muito legal. Obrigada, espero que você tenha gostado. Muito obrigada. A nossa casa Muito bom, está aberta para prazer. você. Obrigado, Prazer, viu? prazer. Muito bom.